Boa noite. Sejam bem-vindos ao ciclo de conferência A Estátua de Glauco, a degradação e a reconfiguração do humano em Rousseau. Essa é uma atividade de extensão oferecida pelo NEPEF, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O ciclo é composto por 8 conferências, sendo a de hoje a quarta com o título Mas Eu Tenho Jardim, Propriedade, Vida Social e Legitimidade. O ciclo foi idealizado e organizado pelo professor doutor Wilson Alves de Paiva, o qual será o nosso conferencista. Professor Wilson, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Meu nome é Sara, sou mestra em Educação, Linguagem e Tecnologia e estarei com vocês coordenando o chat. Durante a apresentação do texto, fiquem à vontade para comentarem, trocarem ideias e deixarem suas questões. Selecionaremos algumas delas para serem repassadas aos conferencistas. Além disso, ao final, passaremos pelo chat a lista de presença. Convido o professor Anderson Pereira Lima, doutorando em Educação e aluno do PPGE, o qual estará no apoio técnico. Boa noite, Anderson. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Convido também o Gustavo Henrique Alves de Lima, mestrando em Educação, aluno do PPGE. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Em cada conferência, teremos um convidado rousseauista para fazer, ao final, suas considerações. Conosco nessa noite, a professora doutora Maria de Fátima Simões Francisco. Ela é mestre e doutora em Filosofia pela USP, fez doutorado sanduíche na École Normale Supérieure em Paris e pós-doutorado na Universidade de Oxford. É professora doutora da área de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da USP. Pesquisa nas áreas de História da Filosofia e Filosofia da Educação, especialmente os pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, Hannah Arendt e Aristóteles. É vice-secretária da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite a todos. O professor Wilson é professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. É doutor em Filosofia da Educação pela USP e mestre em Filosofia, Ética e Política pela UFG. Com pós-doutorado na Universidade de Calgary, Canadá, e na Universidade de Sorbonne, França. É especialista em Rousseau, com foco em Educação e Estética. Boa noite, professor Wilson. Passo a palavra a você. Mais uma vez, boa noite, Sara. Quero cumprimentar os meus companheiros que nesta noite me ajudam aqui na parte técnica, que são os meus orientandos, que é o professor Anderson Lima, o Gustavo Henrique, que também é meu orientando de mestrado, e a Sara, que nos auxilia nesta noite. Quero agradecer a participação da professora Maria de Fátima Simões Francisco, foi minha orientadora no doutorado, então é sempre uma honra estar com ela, encontrá-la nos encontros de Rousseau, sobre Rousseau que nós realizamos periodicamente, e nessa noite para nós conversarmos um pouco sobre Rousseau nesse período de pandemia. Por isso que é interessante esse ciclo, justamente pelo fato de atingir uma grande quantidade de pessoas. Nós temos participantes em várias partes do país, fora do país, na Argentina, Espanha, Portugal, e eu quero, em nome da professora Isabel, da Universidade de Macau, que nos acompanha desde Portugal, em nome dela, cumprimentar todos os participantes nesta noite. Sejam bem-vindos, então, nessa quarta conferência, que é o meio do ciclo. Daqui para frente nós temos mais 4 e vamos terminar no dia 3/6. E eu já convido a todos para estarem presentes nas demais, até nós chegarmos no final, em junho, quando nós falaremos sobre a perspectiva maior da educação em Rousseau. A conferência de hoje, esse título, Mas Eu Não Tenho Jardim, Propriedade, Vida Social e Legitimidade, tem um foco nessa primeira frase, mas eu não tenho jardim. E essa frase, ela faz parte de uma fala do Emílio, no segundo livro do livro Emílio ou da Educação, que ele é levado pelo preceptor a um determinado lugar para plantar ali umas sementinhas de fava, uma prática mesmo de horticultura. Então esse jardim aí ainda não é jardinagem, não é o jardim de flores que nós conhecemos,
sobre isso, que é uma perspectiva estética, nós vamos trabalhar apenas na sexta conferência, né, que é a pesquisa que eu estava fazendo na França o ano passado, é justamente a perspectiva do jardim, da jardinagem e o aspecto disso para a educação. O jardim que nós falamos hoje é tipo uma horta, né, onde se plantam os legumes, etc. E aí o Emílio é levado, então tem uma experiência interessante ali, da qual eu tento prospectar essa visão estética, como todas as outras conferências eu venho tentando. Então, para iniciar, no início do livro 9 das Confissões, Rousseau diz que o maior desejo da vida dele era ter concluído a obra Instituições Políticas, a qual, segundo ele, teria sido sua grande contribuição à felicidade do gênero humano. Nessa obra estariam, certamente, os princípios de sua filosofia política, concernentes à organização social e ao governo, como também os princípios de sua filosofia moral, concernentes aos costumes e à consciência interior de cada indivíduo. Malgrado a impossibilidade de ter concretizado o projeto, porque morreu antes disso, esses princípios já estão presentes em diversos de seus escritos, sobretudo no discurso sobre a ciência e as artes, que é mais conhecido o primeiro discurso, e no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, chamado segundo discurso. E é interessante notar que em ambos há uma correlação muito estreita entre a questão política e a questão estética. Pois, se por um lado o mais forte impôs-se política ou economicamente sobre os mais fracos, como nós vimos nas conferências anteriores, por outro, o mais talentoso usou sua habilidade artística ou intelectual para se destacar no jogo das diferenças em detrimento do sem talento. Essa discussão é longa, mas Rousseau chega à conclusão que as ciências, as letras, as artes não foram assim tão boas. Segundo ele, elas acabaram estendendo, eu cito, guirlandas de flores sobre as cadeias de ferro, as quais acorrentaram os homens, matando o sentimento original de liberdade e fazendo-os amar a escravidão. Isto é, sem noção do grau de desigualdade e despotismo no qual vive, o homem escravizado se vale dessas flores para velar sua condição ou é enganado pela ilusão que elas provocam. A gênese do problema parece estar em duas coisas imbricadas em uma só: a distinção da força e a diversidade dos talentos. E o problema não está na distinção em si, pois se o homem é diferente em sua constituição física, pode sê-lo também em suas capacidades no campo cultural, mas em seu aspecto fenomenológico, pois foi pelo narcisismo e pelo sentimento de superioridade que o processo se degringolou, desenvolvendo um estado de desigualdades alimentado pelo amor próprio. No primeiro discurso, Rousseau questiona: de onde nascem todos esses abusos, senão da funesta desigualdade introduzida entre os homens pelo privilégio dos talentos e pelo aviltamento das virtudes? Esses grifos aí são meus, tá? Eu foco no privilégio dos talentos e aviltamento das virtudes. No segundo discurso, há uma passagem que fala dos encontros primitivos em frente das cabanas ou ao redor de uma árvore, nos quais o canto e a dança eram o lazer preferido, mas claramente referindo-se ao estágio que antecedeu o sentimento narcisista e o jogo das experiências que se seguiram e mudaram esse cenário. Do mesmo modo que deve ter ocorrido ao redor da fogueira, houve também ao redor da árvore, ou próximo à cabana, um atiçamento do amor próprio, quando o mais talentoso, o mais belo, o mais forte ou mais astuto ganhou a notoriedade, indicando o primeiro passo para os desentendimentos e para a funesta desigualdade. Como se pode ver, nos dois discursos a questão não é só política, mas também estética, ou seja, cada qual passou a observar e a querer ser observado, chamando a atenção para si do outro e procurando desenvolver ao máximo os seus talentos para se destacar dos demais, impondo de alguma forma sua figura e abrindo espaço para o desenvolvimento do império da opinião, como Rousseau afirma na carta a D'Alembert. Se, por um lado, esse progresso marcou, certamente, o nascimento da apreciação e dos sentimentos estéticos,
Por outro, fez nascer os sentimentos de preferência e desprezo, os quais deterioraram as relações iniciadas nos momentos da agregação. Como diz Rousseau, a fermentação determinada por esses novos germes produziu, por fim, compostos funestos da felicidade e a inocência. Entretanto, vale salientar que essa fermentação advém do privilégio dos talentos e do aviltamento das virtudes, e não dos talentos ou das virtudes em si. Isto é, o problema não advém do estado ou da existência das diferenças, mas do processo mental e social que se desenvolveu nesses encontros. Considerando que nenhuma agregação se mantém sem comunicação, nesse estágio, no qual as pessoas se encontravam para cantar, dançar, a linguagem já estava estabelecida, o que foi primordial para o desenvolvimento dos sentimentos morais, dos valores culturais e de uma autoridade política. Desse modo, a imaginação e a preferência serviram igualmente como germes que possibilitaram o desenvolvimento ou surgimento de novas ideias, práticas e costumes que aos poucos foram definindo a identidade desses grupos, bem como auxiliando as escolhas de matrimônio e de liderança. Além da imaginação, foi preciso a audácia e o desenvolvimento do amor próprio para que alguns chegassem a dizer: eu canto melhor, eu danço melhor, você é ruim, aquele é um fraco, esta é minha mulher, esta é a minha vontade, ou isto é meu. Aos simples que acreditaram na usurpação dos talentos ou da propriedade, restou o lamento dos que nada possuía. Como resume a frase do jovem Emílio, que, decepcionado diante do hortelão, diz: mas eu não tenho jardim. Na verdade, tal desenvolvimento só se deu, como diz Rousseau, pelo concurso fortuito de inúmeras causas estranhas, sem as quais o homem jamais teria saído de sua condição primitiva. Uma das causas, não tão fortuita, foi o estabelecimento da propriedade privada. Isso é um fato. Diz Rousseau logo no início da segunda parte do segundo discurso, eu cito: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Tais condições marcam, portanto, o fim do estado de natureza e o início de uma situação nova, para a qual seria necessário um pacto legítimo, um acordo entre as partes interessadas para garantir o direito de seus participantes, resguardando as proporções. Caso contrário, os usurpadores tomariam o que não pertencia a ninguém, isto é, a terra, e o que era de todos, isto é, os frutos. Seguindo o relato da segunda parte do segundo discurso, foi exatamente o que aconteceu, pois houve pessoas simples o bastante para acreditar na astúcia e na audácia dos usurpadores, e a desigualdade se estabeleceu a partir da imposição dos limites daquele pedaço de terra. Dito dessa forma, a impressão que se tem é que Rousseau foi radicalmente contrário à propriedade. No entanto, é possível verificar alguns trechos que indicam o contrário, como no segundo discurso, a afirmação de que a agricultura compreende a partilha da terra e o reconhecimento da propriedade. Ele diz: somente o trabalho, dando ao cultivador um direito sobre o produto da terra que ele trabalhou, dá-lhe consequentemente direitos sobre a gleba, pelo menos até a colheita. Assim sendo, cada ano, por determinar tal fato, uma posse contínua transforma-se facilmente em propriedade. Além do mais, está explícito em sua proposta de contrato social que o objetivo é o de, eu cito de novo Rousseau, quando ele diz: encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Que é, segundo Althusser, a questão fundamental da vida política. E, no livro 5º do Emílio, o preceptor diz ao jovem que não é preciso mais do que uma mulher e um pedaço de terra para sua felicidade, onde possa, inclusive, cultivar seu jardim. Diz o preceptor, eu cito ipsis literis: um pedaço de terra que seja vosso, caro Emílio. Em que lugar o escolhereis?
Em que recanto do mundo podereis dizer, sou aqui senhor de mim e dono do terreno que me pertence? Essa é uma questão que o preceptor se preocupou em adiantar de forma bastante pedagógica. No livro segundo do Emílio, em pleno desenvolvimento da educação negativa, pela qual se deve evitar situações sociais que podem induzir ao erro, a criança é submetida a uma experiência que mescla o labor agrícola ao fundamento da propriedade. O episódio se resume no seguinte, aquele episódio que eu falei no início da conferência, resume no seguinte: desejoso de plantar alguma coisa, o pequeno Emílio é conduzido por seu preceptor a um campo. E ali, juntos, aram a terra, semeiam algumas favas, regam e passam prazerosos dias no cuidado da plantação. Diz o preceptor: faço-lhe sentir que pôs naquela terra seu tempo, seu trabalho, sua pena, sua pessoa, enfim, que há nessa terra alguma coisa dela própria. Fim de citação. Entretanto, um belo dia, os dois chegam ao local, veem seu trabalho destruído e descobrem que o terreno já pertencia a um hortelão chamado Roberto, o qual herdara de seu pai, talvez o primeiro ocupante. A reação da criança é de revolta, de tristeza e de sentimento de injustiça. É quando, tendo sido chamado, o hortelão dá sua versão dos fatos e explica que havia plantado ali sementes de melões de Malta antes, e foi ele quem sofreu o prejuízo, tendo seu trabalho arruinado. Roberto ainda adverte: ninguém toca no jardim do vizinho. Cada qual respeita o trabalho do outro, a fim de que o seu esteja em segurança. Enfim, após os pedidos de desculpa, o hortelão fornece um pedaço de terra para que cultivem suas favas. E não foi arrendamento, foi cedido mesmo, dado. Há diversas interpretações sobre o propósito dessa lição, algumas delas empreendendo uma leitura que às vezes tentam desviar-se do óbvio. Rousseau não era contra a propriedade. Waxman, por exemplo, afirma que a intenção do episódio não é o de ensinar a legitimidade da posse da terra por meio do trabalho, mas a injustiça em torno da propriedade privada. A experiência deve ter, certamente, provocado a sensibilidade do menino contra a injustiça, mas está clara nas palavras do preceptor que sua tentativa era de inculcar as noções primitivas da propriedade, como, eu cito Rousseau, direito do primeiro ocupante pelo trabalho. Essa é a visão de Vera Waxman, que é uma rousseauista argentina. Para Celine Spector, que foi a minha supervisora lá no pós-doutorado na Sorbonne, se ao final dessa mise-en-scène chega-se à justificativa de que a propriedade é garantida pela posse do primeiro ocupante, no caso o hortelão, justificação, eu cito ela, justificação não é justiça. Segundo ela, o que é primeiro não é originário. E o princípio de reciprocidade não se pode aplicar a não ser que os que aplicam sejam iguais, ela diz. E nesse caso, só há aí uma simetria porque Emílio se torna um proprietário, segundo ela. Bom, embora sejam argumentos interessantes, é difícil ver Emílio, nesse episódio, como um proprietário, a não ser dos frutos, pois o terreno foi-lhe emprestado. O pedaço de terra recebido por empréstimo e não por doação ou arrendamento. Talvez a resposta à lamentação, mas eu não tenho jardim, não esteja na pretensa insensibilidade do hortelão quando diz: que me importa? Mas na voz do preceptor, quando, bem depois, vem afirmar: cultiva a herança de teus pais, mas se perderes essa herança, ou nenhuma tiveres, que fazer? Aprende um ofício. Essa é a frase do preceptor para o Emílio tempo depois. Ou seja, Emílio não é obrigado a possuir propriedades como a terra, pois pode explorar diferentes atividades econômicas e adquirir outros bens, mas deve respeitar o direito de quem as tem de forma legítima. Para além disso, há ainda uma perspectiva ética. Francisco, que é a professora Maria de Fátima, salienta que o trecho se trata de uma instrução moral e, eu cito, introduz no universo da criança a relação com o outro e ajuda a vencer seu próprio narcisismo.
Segundo a autora, chega-se à seguinte conclusão, eu cito novamente: que lição, entretanto, retirará Emílio dessa experiência? A mais evidente, certamente, é a de que cada um deve respeitar o trabalho e a propriedade alheios, a fim de que seu próprio trabalho e propriedade sejam respeitados. Fim de citação. Então, ao crescer, Emílio será sensível o suficiente para entender as injustiças e as desigualdades geradas pelas ações do amor próprio, entre elas a apreensão indevida da propriedade privada, além das diferenças econômicas, da exploração dos despossuídos e dos perigos da terra improdutiva. Enfim, sua postura social e política deve estar baseada na lição que recebeu do preceptor, no resumo do contrato social, presente no livro 5 do Emílio, que é a seguinte: enquanto um direito individual e particular, a propriedade é inviolável e deve ser respeitada pela autoridade soberana. Porém, se for considerada comum a todos os cidadãos, pela vontade geral, tem a possibilidade de ser eliminada. Possibilidade. Bom, o tema propriedade foi largamente discutido nos séculos anteriores e assumiu um papel central com o justnaturalismo, o qual classificou como um direito fundamental, junto com a vida e a liberdade. O pensamento de Rousseau foi, evidentemente, influenciado pelas correntes justnaturalistas, mas, como diz Spector, Rousseau considera que todas as teorias da sociabilidade natural, inatas ou não, hedonistas ou não, materialistas ou não, ficam circunscritas a um paradigma ingênuo, qual seja o de pensar que haja no estado de natureza algum ordenamento divino ou da razão para impor leis aos homens. Como sabemos, quando Rousseau fala de lei natural, que ele fala em algumas passagens, pouco, mas fala, está referindo-se à ordem natural, isto é, às leis físicas, e não a qualquer ordenamento moral ou jurídico, os quais só podem advir do estado civil e não podem existir no estado de natureza, como os justnaturalistas pensavam. Para Rousseau, Aristóteles estava claramente errado, pois o homem não é social por natureza, mas por acidente. E nesse plano, tal como a questão da diferença, o que parece ser problemático não é a propriedade em si, mas quando ela não goza de status jurídico. Na teoria política de Rousseau é possível prospectar a ideia de que o problema da propriedade é quando ela não é sancionada pela soberania popular, ou quando não tem função social. Problemáticos também são o monopólio, o latifúndio, ou a posse que não resulte do trabalho, do esforço e do empreendimento de cada um. Posição que aproxima Rousseau um pouco da perspectiva desenvolvida por John Locke. Aliás, é o próprio Rousseau que diz, no final da sexta carta da montanha, que Locke tratou das mesmas coisas e dos mesmos princípios que ele. Porém, diferentemente de Rousseau, o filósofo inglês não era contrário à ampliação desproporcional da posse e defendia que o homem já nasce com direito à propriedade, sem ser preciso uma garantia legitimada por um contrato social. Aí, nesses aspectos, eles são diferentes. Outro aspecto interessante que Rousseau desenvolve é que, se no Estado Civil a propriedade passou a ser um instrumento de dominação do rico, ela pode ser o único recurso do pobre, cuja aquisição pelo trabalho pode colocá-lo em uma situação de independência, mesmo de forma limitada como um pequeno produtor. Campagnolo comenta que, diferente das críticas posteriores à sociedade capitalista moderna que se inspiraram em Rousseau, no conjunto de sua obra, a propriedade participa juntamente com a ideia de liberdade da solução política, qual seja a de que o indivíduo aliena sua pessoa e seus bens a um Estado que garante a todos os cidadãos o gozo de sua liberdade e de suas posses. Assim, ela aparece como essencial para a liberdade e para a realização da cidadania, uma vez que é, como ele diz, o direito mais sagrado dos cidadãos. Procurando discutir um pouco mais sobre os bens materiais em seu discurso sobre economia política, Rousseau afirma que a propriedade é o verdadeiro fundamento da sociedade civil, comentando, eu cito, procurai os motivos que mantiveram os homens unidos por suas necessidades mútuas na grande sociedade, a unirem-se mais intimamente em grupos civis. Não encontrareis outra coisa
que há de assegurar os bens, a vida e a liberdade de cada um de seus membros através da proteção de todos. Fim de citação. E mais à frente ele diz assim: não devemos esquecer que o fundamento do pacto social é a propriedade, e sua primeira condição é que a todos seja assegurado o gozo tranquilo de seus bens. Por ter sido praticamente o primeiro filósofo a denunciar a injustiça, a opressão e a desigualdade como um dos maiores problemas da humanidade, e a fazê-lo pela via do traço histórico do homem, Rousseau é, como afirma Hartmann, o inventor da questão da desigualdade. No corpo político, ela se consolida contra uma dimensão quantitativa cujo acúmulo possa beneficiar os ricos e conceder-lhes poder. No enfrentamento da desigualdade econômica, ela é qualitativamente um recurso para o pobre, conforme podemos depreender da leitura do citado discurso. O referido texto começa fazendo uma relação direta entre economia e lei, ambas constituintes tanto da família particular quanto da grande família que é o Estado, resguardadas as diferenças. Uma dessas diferenças é que, enquanto a riqueza do Estado não passa de um meio de manter os indivíduos na paz e na abundância, o principal objeto do trabalho de toda casa é o de conservar e de aumentar o patrimônio do pai, a fim de que ele possa algum dia compartilhá-lo entre seus filhos sem os empobrecer, diz Rousseau. Nesse sentido, tomando a figura da família como o primeiro modelo da sociedade política, entre as funções de um governo legítimo e popular está a de seguir a vontade geral, de proteger os seus membros e de garantir os meios de sua sobrevivência. Neste último quesito, porém, o dever essencial de um governo não é, eu cito Rousseau novamente, encher os celeiros dos indivíduos, dispensando-os do trabalho, mas de preservar a abundância ao seu alcance, para cuja aquisição é necessário o trabalho. Se, como Rousseau diz no discurso sobre a economia política, o Estado deve fazer de tudo para fomentar a abundância ao alcance dos cidadãos, no Emílio reforça a ideia de que deve haver um esforço individual no sentido da aquisição dos bens, pois, eu cito, quem come no ócio o que não ganhou, por si mesmo rouba-o. E um homem que vive de rendas pagas pelo Estado, para não fazer nada, não difere muito aos meus olhos de um bandido que vive à expensa dos viajantes, diz Rousseau. E complementa de forma enfática, dizendo assim: rico ou pobre, poderoso ou fraco, todo cidadão ocioso é um patife. Outra função do Estado é o de impedir a extrema desigualdade das fortunas, procurando reduzir os meios de acumulá-las, que é uma das melhores formas de se evitar a tirania dos ricos, segundo ele. Pois, na pobreza, os cidadãos se veem privados de seus direitos políticos e do gozo de sua liberdade e autonomia por não possuírem nada. A divisão social do trabalho e a distribuição desigual da propriedade podem levar à exploração, à violência e a toda forma de injustiça. Em relação a povos e governos, Rousseau critica a ambição pelo aumento de território e as conquistas bélicas, as quais servem para a ruína do grande conquistador. E termina seu discurso sobre economia política fazendo um alerta contra as taxações, impostos e outras medidas governamentais, dizendo: sem o conhecimento do povo ou de seus representantes, como diz, é problemática essa taxação. Como dissera antes, o corpo político, por ser um ser moral que possui a vontade, que é a vontade geral, a qual busca sempre a conservação e o bem-estar de todos e de cada um, é quem deve gerar a administração da riqueza embasado na lei. E como diz Vargas, Yves Vargas, em Rousseau, a lei, o que merece ser chamado de lei, é a vontade popular. É a regra que o povo se aplica a si mesmo. Todo o resto é apenas um simulacro da lei. Rousseau é um conhecido crítico das riquezas, dos ricos impiedosos e vaidosos que se perdem na luxúria, no vício e na vaidade. E em sua obra Discursos sobre as Riquezas, apresenta um personagem chamado Crisófilo, que queria ser rico a todo custo. Dizia que seu desejo era empregar seu tesouro para fazer o bem e para tentar aliviar as misérias alheias,
Mas Rousseau afirma que essa vontade não passava de sofisma para encobrir sua paixão e justificar a ilusão que o embevecia. Como chegar à riqueza sem começar ou passar pela avareza? Como enriquecer sem empobrecer os outros? Qual é o limite da fortuna? E se é preciso tê-la para fazer o bem, isso significa que os pobres são incapazes de exercer um ato de humanidade? São questões que Rousseau coloca ao ambicioso personagem Crisófilo ao longo do texto e, por fim, aconselha-o com uma lição ética, a qual também é ministrada ao Emílio por seu preceptor, dizendo: não ignores que o primeiro bem a se fazer é o de não causar mal a ninguém. Por fim, o autor arremata seu discurso numa perspectiva que vai se repetir em outros escritos, bem como marcar a vida pessoal de Rousseau. Ele diz: temos nossos talentos, vamos deixá-los com suas riquezas indignas e manter nossa liberdade. Acredite em mim, Crisófilo, eles ficarão mais envergonhados do que nós. Fim de citação. E é claro que podemos ver nisso, como faz Bertrand, uma crítica à sociedade capitalista avant la lettre, mas não uma peremptória condenação. Seus escritos contra as injustiças e a exploração dos ricos, poderosos e dos maus governos, no entanto, não eram meramente retóricos, pois ele mesmo havia vivenciado a pobreza e episódios de injustiça. Um deles, que podemos chamar de episódio do pão, foi relatado em suas Confissões. Ao ir a Paris pela primeira vez, embrenhou-se pela floresta e ficou perdido até encontrar a casa de um camponês. Disse que, em princípio, não entendeu, porque ele foi recebido pelo camponês, né? Mas ele informa nas Confissões que, em princípio, não entendera por que não fora bem recebido pelo dono da casa, mesmo tendo proposto pagar pelo alimento. Somente quando o aldeão percebeu que não se tratava de um fiscal, mas de uma pessoa comum, alguém realmente perdido e faminto, é que foi ao porão buscar vinho, presunto e pão da melhor qualidade. Ele estava correndo dos terríveis cobradores de impostos. Isso é coisa antiga. O pobre havia escondido tudo isso por medo dos temíveis cobradores de impostos. É claro que, para Rousseau, era preciso haver imposto, mas que a taxação evitasse a exploração do pequeno agricultor e mirasse os grandes negócios, além da produção das artes inúteis, dos objetos de luxo e dos movimentos financeiros dos afortunados. Nesse trecho diz Rousseau, eu cito: tudo que me disse a este propósito e de que não tinha a menor ideia, me fez a impressão de que nunca mais se desvanecerá. E termina dizendo: encontra-se aqui o germe do ódio inextinguível que depois se desenvolveu no meu coração contra os vexames que o infeliz povo sofre, assim como contra os seus opressores. Tal é o quadro social pintado no segundo discurso e ao qual a humanidade chegou, não muito diferente da descrição hobbesiana. Como afirma Waxman, um ponto comum entre Hobbes e Rousseau é a afirmação da insociabilidade natural dos homens. E eu acrescento, o estado de guerra ao qual o processo social chegou, como também culminância entre eles. Se não há como retroceder, as soluções possíveis devem surgir no contexto da própria sociedade. Como diz Guerreau, a sociedade aparece em Rousseau como a condição dessa instauração da natureza do homem, em oposição com o estado natural, no qual o homem, ainda na etapa da animalidade, não realizou sua verdadeira natureza. Fim de citação. Rousseau contempla a possibilidade da realização humana não na perspectiva da originalidade, como vimos nas conferências anteriores, mas de sua autenticidade, ou seja, um estágio em que o homem possa chegar a ser devidamente civilizado e distanciado do estado de condição de animal estúpido em que estava. Ele diz: a passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que lhe faltava. Com o desenvolvimento do entendimento humano, a natureza sofre uma descontinuidade, mas não uma ruptura irreconciliável. Caso contrário, não teria justificativa
a discussão de Rousseau em torno do tema, principalmente no que tange à perspectiva de uma outra realidade possível. Desse modo, 3 possibilidades são visualizadas no universo russoniano. A de um contínuo da natureza, e ele diz, se tivéssemos conservado a maneira simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela natureza, a da configuração de uma nova sociedade cuja expressão maior é o contrato social, que é a segunda perspectiva, e a terceira, por fim, a configuração de um novo homem, de um cidadão do mundo, sábio, virtuoso e pronto para vivenciar quaisquer situações, tirando delas o melhor proveito. Nos 2 últimos casos, os quais exigem a ação humana da reparação por meio da moralização do homem, o empreendimento necessita da salvaguarda de uma força maior, um reforço que garanta o respeito e a devoção dos participantes. Por isso que no contrato social, Rousseau evoca a religião civil e no Emílio a religião natural, como dogmas de fé para captar o sentimento de profunda devoção ao sagrado, podendo ser esse sagrado a lei ou a natureza. Quanto a esse aspecto, o autor diz assim, a religião considerada em relação à sociedade, que é geral ou particular, pode também dividir-se em 2 espécies, a saber, a religião do homem e a do cidadão. A primeira sem templos, altares e ritos, limitada ao culto puramente interior de Deus Supremo e aos deveres eternos da moral, é a religião pura e simples do Evangelho. O verdadeiro teísmo e aquilo que pode ser chamado de direito divino natural. A outra, inscrita num só país, dá-lhe seus deuses, seus padroeiros próprios e tutelares, tem seus dogmas, seus ritos, seu culto exterior prescrito por lei. Fim de citação. A partir do qual podemos afirmar que a ética de Rousseau nos leva a uma espécie de religiosidade autêntica, cujo sagrado está, de um lado, expresso na harmonia do cosmos, bem como nas disposições da natureza, e, de outro, na legitimidade das leis e no patriotismo. Em ambos os casos, a função do aspecto religioso é o de auxiliar o aspecto político e o pedagógico, que é o da reparação de uma realidade deturpada e não um retorno a um estado que não existe mais, ou a implantação de uma teocracia. O capítulo 8º do livro 4º do Contrato Social, com o título Da Religião Civil, está para o desenvolvimento de uma consciência pública, como diz Derraté, respaldada por valores eternos, ecoados pela voz dos deuses, pois a conduta humana está geralmente relacionada à sua fé religiosa, e não, como alguns podem interpretar, para uma dogmatização que culmine no autoritarismo e na intolerância por parte de Rousseau. Desse modo, a profissão de fé do vigário saboiano, que é um trecho colocado no Emílio, como uma forma de espiritualidade do indivíduo e um meio de desenvolver o sentimento de humanidade, deve ter um equivalente, uma profissão de fé civil ou um catecismo cívico para desenvolver o sentimento de sociabilidade. A essência de ambas é radicalmente cristã. Existe um Deus providente, a vida após a morte, os justos serão recompensados, os maus serão punidos, o pacto social e as leis são sagrados e a intolerância sectária deve ser proibida. E nesse caso, como bem pontua Cavalcci, eu cito, o genebrino supera a tensão entre poder secular e poder eclesiástico ao pensar em algo essencial que antecede tanto os aspectos religiosos quanto os aspectos políticos do problema das relações humanas. Portanto, religião civil não é religião no sentido teológico, mas um conjunto de símbolos e referenciais que ajudam a sacralizar a ideia de pátria. Assim como o legislador não compõe o poder legislativo, mas cuja figura ajuda a sacralizar os fundadores da pátria, os Founding Fathers, e os demais heróis que habitam o panteão da República. E o contrato não é um simples contrato, mas uma obra sobre os princípios do direito político e um inspirador catecismo do cidadão. O contrato social não é um modelo de sociedade perfeita, nem um plano de ação ou uma utopia.
mas uma obra que procura discutir os princípios do direito político, como indica seu subtítulo, ou ainda a forma de uma república, que é o subtítulo da primeira versão do contrato. A versão final, escrita num tom evocativo, trata-se de um, como diz Melzer, melodrama jurídico, do qual pode ser tirada uma teoria ideal, como diz Bertrand, e um modelo de mensuração, ou seja, uma abstração da qual é possível obter uma escala de medida com a qual se possa julgar os estados e os governos existentes, segundo Judith Sklar e Milton Meira do Nascimento. O que nos remete a uma outra mensuração, explicitada no segundo discurso, a qual apresenta duas dimensões antropológicas claras. De um lado, o gozo pleno da liberdade natural e, de outro, o enquadramento da condição humana às condições que a escravizaram. E o contrato parte desse pressuposto, como está indicado no início do capítulo 1º do livro 1º. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, que é uma frase que muita gente conhece. Contra a autoridade política do mais forte, do mais rico, do aristocrata ou de outro mestre que se apresenta como superior e submete os demais por qualquer engodo, a saída de Rousseau é pelo acordo entre iguais. Como disse Maurice Robuax, professor da Sorbonne, na bela introdução do Contrato Social das Editions Montaigne de 1943, a ideia não era nova, e essas discussões em torno do direito natural, estado de natureza, vontade geral, soberania, contrato social, etc., eram comuns desde o período medieval. Mas a grande diferença é que no contrato proposto por Rousseau, a soberania continua sendo prerrogativa do povo, ele que diz. E aparece uma distinção muito clara entre soberano, que é o povo, e governante. O livro terceiro é todo dedicado a explicar essa distinção, a qual é central à sua teoria política. Outra diferença está no tom de sua escritura. O tom cerimonioso e denunciativo do início é acompanhado por um tom legalista, que procura estabelecer os caminhos para uma passagem da liberdade natural a uma liberdade convencional legítima, a qual pode quebrar as correntes do aprisionamento humano. Pois, como afirma Benichou, é o contrato social que estabelece a ligação entre o estado originário do homem e as condições de legitimidade de uma sociedade civil, evitando os grilhões das leis injustas, bem como as amarras da dependência, tanto material quanto psicológica. E isso só é possível porque a primeira parte contratante, isto é, os indivíduos interessados, aliena-se totalmente à segunda parte contratante, isto é, a comunidade estabelecida pelos mesmos, cuja vontade se torna soberana. O corpo social que resulta desse pacto tem os mesmos princípios do soberano de Hobbes ou de Grotius, isto é uma pessoa artificial. Mas com a diferença de que, em Rousseau, esse soberano ou essa pessoa moral é constituída por convenção e composta pelo próprio povo que a constituiu. Ideia bem original, pois recusa uma relação direta entre a lei natural e a lei positiva, além de afirmar claramente que o corpo social deve ser fruto de uma convenção, de onde devem também sair suas leis. Por isso não soa estranho a ideia de uma alienação total dos indivíduos, uma vez que a convenção pode alienar, a convenção supõe alienar a vontade particular desses indivíduos à vontade geral, que é, desde a primeira versão do contrato, um ato puro de entendimento que raciocina no silêncio das paixões. É, precisamente, a passagem mais segura do estado natural ao estado civil, pois implica uma desnaturação e uma alienação que preservam, nessa nova ordem de coisas, um tipo de liberdade que equivale à que gozava no estado de natureza. E nisso está, como diz Robuax, a grande originalidade de Rousseau. O conceito de vontade geral, embora obscuro, está no centro do pensamento político de Rousseau. Desenvolvido a partir do capítulo 2 do livro 2º do Contrato Social, como um substrato da vontade de todos, o conceito traduz o que há de comum nas vontades individuais e
funda, segundo Bernardi, a base de uma ordem imanente, eliminando toda transcendência como resposta a uma ordem política. O que reafirma a perspectiva da primeira versão do texto, que deixa claro o sentido de interesse comum, de utilidade pública. E ainda, quanto à ideia que ela é sempre boa e não pode errar. Ora, diante de um quadro quase paradisíaco como esse, é preciso concordar com Rousseau quando diz que o homem deveria se alegrar por ter saído da condição inferior na qual se encontrava e, bem dizer, o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez de um animal estúpido e limitado um ser inteligente e um homem. Afirmação que reforça a ideia de que Rousseau não defendia o retorno à natureza, como alguns podem pensar. Nem uma vida isolada, guiada pelo instinto e pelas impulsões físicas, mas uma vida moral sujeita à ordem social. Na visão política de Rousseau, o Estado é claramente mais intervencionista do que o Estado lockeano e deve, inclusive, tentar impedir o desenvolvimento das desigualdades sociais, que é o complemento dessa passagem do estado de natureza para o estado civil. Entretanto, não creio, como faz Vieira, que Rousseau tenha recusado os pressupostos liberais, mas penso que ele tenha namorado tanto o liberalismo quanto o socialismo avant la lettre, e por fim optado por um meio termo, que pode ser vislumbrado no contrato social. Nele, o autor abandona o teor sagrado da propriedade, assumido no discurso sobre a economia política, bem como o estatismo e o coletivismo comentados no projeto de Constituição para Córcega. Nesse projeto mesmo, o autor diz, no projeto de Constituição para Córcega, quero, em uma palavra, que a propriedade do Estado seja tão grande, tão forte, e a dos cidadãos tão pequena e tão fraca quanto possível. No mesmo parágrafo que afirma, será suficiente declarar claro aqui que não defendo a destruição absoluta da propriedade particular. Por isso é impossível, mas dar-lhe uma medida. Ou seja, com Rousseau, nunca se pode afirmar de uma forma apressada uma coisa ou outra, até porque há muitos problemas do ponto de vista prático. Parafraseando Shakespeare, quando diz: há muitas coisas no céu e na terra, Horácio, do que foram sonhadas em tua filosofia, é possível dizer: há mais coisas entre o real e o simulacro, Rousseau, do que foram pensadas em tua filosofia. Por exemplo, quando a vontade geral não pode ser manifestada, quando acontece de não haver livre acordo, ou quando o entendimento é dificultado por diversas razões, surge um impasse político difícil de ser solucionado. Esses são alguns exemplos do que eu falei de problemas do ponto de vista prático. É nesse momento que entra em cena a figura enigmática do legislador, visto como uma figura extraordinária, cuja força moral tem suas raízes nas linhas que Rousseau redigiu em 1751 em seu discurso sur la vertu du héros. Sua glória pessoal é suplantada pela felicidade que suas leis promovem. Tal recurso, como diz Bertrand, resolve o problema, mas ao custo de pouca plausibilidade. Quer dizer, fica mais no princípio, na abstração. A ideia fica restrita às figuras de um passado distante, apenas como fontes de inspiração, ou pode-se cair nas atrocidades de um Robespierre ou um Stalin, em total negação dos ideais democráticos. Moisés, Licurgo, Solon, Catão e até mesmo Calvino são nomes que aparecem como modelo de virtude e de força de alma para Rousseau, que são características essenciais para a figura do legislador, tal como aparece no capítulo 7 do livro 2º do Contrato Social. A excepcionalidade dessa figura quase supra-humana tem correspondência na grandeza de alma do senhor de Volmar, no livro Julie ou La Nouvelle Louise, e na inteligência superior do preceptor de Emílio. Ambos podem ser vistos como agentes educadores do amor próprio, reeducadores das paixões e transformadores da natureza humana. Mas não significa, como nos lembra Cavauch, que Rousseau espere ou almeje a intervenção divina ou uma saída teológica ou teocrática.
Esses personagens extraordinários se sucedem nas obras de Rousseau puramente como modelo fundamental. E como continua Cavauch, devemos lembrar que, para efeito dos raciocínios de Rousseau, o modelo não precisa possuir realidade histórica, podendo ser considerado hipoteticamente na relação com o seu simulacro. Fim da citação. Na primeira versão do contrato, o manuscrito de Genebra, ao falar da ciência da legislação e de um legislador, o autor pergunta: onde encontrar um gênio que a possui? E no Emílio, no livro primeiro, o mesmo questionamento aparece ao falar do preceptor, perguntando: um governante, ó alma sublime, encontrar-se-á esse mortal? Ignoro-o. Parece clara a natureza transcendente, inspiracional e modelar dessas figuras, as quais devem permanecer no panteão cerimonioso de nossa imaginação como referenciais sublimes de nossos simulacros. Outro aspecto também cerimonioso que aparece nos escritos de Rousseau é sua devoção à cidade de Genebra, dando-lhe qualidades que também eram pouco plausíveis. A eloquente dedicatória à La République de Genève, no segundo discurso, por exemplo, lança um véu sobre a realidade. Genebra não era a bela democracia com a qual Rousseau sonhava. E, polêmicas à parte, se foi ingenuidade, ignorância, conivência ou provocação irônica, como muitos levantam essas hipóteses, Rousseau, em minha opinião, foi sim um admirador de Genebra e um entusiasta quanto à sua organização política. É possível que não era um versado nas leis da cidade, mas as conhecia suficientemente e conhecia os problemas das oligarquias, como deixou claro em suas cartas escritas da montanha. É certo que as cartas foram escritas 10 anos depois do segundo discurso, e, obviamente, seu autor havia amadurecido suas ideias. De qualquer forma, Genebra faria parte de suas instituições políticas, que é a grande obra que eu iniciei esta conferência dizendo que era o sonho de Rousseau. Se não como modelo real, pelo menos como ideia ou como elemento de persuasão retórica, isto é, um exórdio. Jamais teve a intenção de que as disposições do contrato social fossem implantadas pelo povo genebrino, nem tampouco queria que a obra fosse tomada como um manual prático, para ser colocada mesmo em prática. Por isso, é importante evitar as leituras radicais de seu pensamento, como alerta Derraté no início da sua magistral obra Rousseau e a ciência política de seu tempo, dizendo que o contrato social foi celebrizado como o Evangelho da Revolução de 1789. Em sua teoria política, Rousseau não era nem revolucionário nem conservador. Se, por um lado, pode ser considerado liberal, tendo em vista os princípios do liberalismo clássico, por outro, seu contrato social tem uma conotação bem antiliberal, ao defender, por exemplo, a alienação total, a religião civil e até a pena de morte. Na célebre distinção entre a liberdade dos modernos e dos antigos, feita por Benjamin Constant e depois desenvolvida por a Isaiah Berlin, o autor diz que Rousseau evoca os antigos como fonte de inspiração, mas parece desejar ardentemente um pacto cuja soberania esteja no povo, que as relações sejam democráticas, que o ambiente social seja de tolerância e que o indivíduo goze de plena liberdade. Rousseau é, certamente, um republicano e um democrata, mas não é um defensor da espontaneidade típica do laissez-faire defendida por Adam Smith. Entre uma liberdade e outra, Rousseau está, na verdade, no meio, num ponto de transição no qual aparecem elementos de uma tanto quanto da outra. As críticas que Rousseau faz ao burguês não é pelo fato de o mesmo possuir propriedades, mas pelo fato de não ser um cidadão, isto é, não passar de um humano degradado que pretende livrar-se das obrigações civis e tornar-se um cosmopolita cujo compromisso seja apenas com o dinheiro e não com seu país. Concordando com Melchior, nos fundamentos do liberalismo, o que importa é que lições extraídas de Locke, que são os direitos naturais, de Montesquieu, que é a divisão dos poderes, e de Rousseau, que é o elemento democrático, combinaram
combinaram-se um novo sistema republicano. Fim de citação do Melchior. O qual ajudou a remodelar o espectro político tanto da Europa quanto da América, enterrando o ancião regime e criando espaços para a participação popular. Quando Rousseau aponta a obra As Aventuras de Telêmaco, de Fénelon, como uma das principais leituras do casal Emílio e Sofia, não é apenas o heroísmo de Telêmaco que está em jogo, mas a figura de Mentor, seu tutor, cuja excepcionalidade está na prudência, na virtude e na sabedoria. Ao ser perguntado por seu discípulo no que se traduzia o poder de um rei, Mentor responde que não é tanto por ele mesmo que os deuses o fazem rei. Ele é rei para ser aquele que está apto a cuidar do povo. Ele é digno da realeza apenas na medida em que se esquece de si mesmo para se dedicar ao bem público. Lição que certamente combina com os dispositivos do contrato social, cujo resumo, colocado no livro 5 do Emílio, serve de lição à formação política de seu personagem, o qual terá todas as condições de se tornar um herói, uma figura extraordinária, se assim for necessário. Senão, será pelo menos o herói de si mesmo, libertando-se e mantendo-se na integridade da natureza e na virtude que a vida social venha a lhe exigir. Pensando na validade da teoria política russoniana para os nossos dias, obviamente que a submissão absoluta da vontade particular à vontade geral é pouco provável nas sociedades modernas, na maioria democracias liberais, às quais procuram adequar as pluralidades étnicas, culturais e econômicas. Talvez Jason Needleman, que é um dos russoístas dos Estados Unidos, esteja certo ao considerar que a vontade geral pode ser interpretada pela ideia de cidadania, cuja aplicação supere a tensão entre a vontade popular e a vontade racional. Pois, para ele, a vontade geral contempla o que o soberano decide, que é a vontade popular, e o que o soberano deve decidir, que é a vontade racional. A partir de Constant e de Tocqueville, além das reflexões de John Rawls e Habermas, os quais foram todos leitores de Rousseau, é possível pensar melhor essa ideia de cidadania, desde que num plano de respeito aos valores perenes de uma sociedade. Embora o termo cidadania varie no tempo e no espaço, podemos concebê-la como a condição que assegure ao homem seus direitos básicos, compreendendo as três dimensões: a civil, a social e a política. A dimensão civil inclui o direito à liberdade individual da pessoa humana, com suas crenças, opiniões, escolhas comportamentais e o direito à posse de bens. A dimensão social abarca uma condição de bem-estar social e econômico, de segurança, saúde e demais direitos básicos que devem ser assegurados a uma boa vida. E, por fim, a dimensão política, a qual deve assegurar o exercício do poder político, seja votando ou seja votado, representando ou seja representado, é o que lhe garante. E nos dias de hoje, quando os bens podem ser materiais e imateriais, diferenças que não existiam na época de Rousseau, que incluem, por exemplo, o termo propriedade intelectual, além de outros produtos de uma sociedade líquida, tomando aqui a expressão de Bauman, né, parece que Rousseau já previa uma realidade menos sólida ao usar o termo bens, para indicar a posse dos associados. Mas vale salientar que o conceito de cidadania em Rousseau é mais amplo e inclui a identificação com a comunidade e a dedicação ao bem comum. Visão que concorda com Holbox no comentário que faz ao capítulo 1 do livro 2 do Contrato Social, de que a vontade geral é instituída para que o Estado proporcione o bem comum e não outra coisa. E isso permite também concebê-la, para além da categoria formal dos direitos, como a condição do respeito e do dever de todo ser civil. Isso inclui as normativas sociais, como a obediência às leis e às normas, o recolhimento dos impostos e sua atuação como uma pessoa útil e benéfica aos seus semelhantes e à sociedade como um todo, incluindo seus bens materiais e imateriais. É com base nesses princípios que John
Rawls desenvolve seu conceito de justiça como equidade, dizendo: todos os valores sociais, liberdade e oportunidade, renda, bem-estar e as bases do respeito próprio, devem ser proporcionadas de forma equânime, a não ser que a distribuição desproporcional de algum ou de todos esses valores seja para o benefício de todos. Fim de citação de Rawls. O que poderia, pelo menos em parte, responder a Benjamin Constant de como aplicar o conceito de liberdade de Rousseau nas condições modernas sem o risco da tirania. O que Constant parece não ter percebido é a bipolaridade de Rousseau, que, neste caso, dá o mesmo valor tanto à heróica e virtuosa liberdade dos antigos, quanto à liberdade individual e pragmática dos modernos, sem a qual é difícil pensar a cidadania nas sociedades democráticas atuais. E ao testemunharmos o crescimento do individualismo e do narcisismo, da razão instrumental e da supressão da liberdade, para citar 3 exemplos dados por Charles Taylor, dos mal-estares da modernidade, talvez uma cidadania da autenticidade, ainda parafraseando Taylor, composta pela preocupação para com o indivíduo e todas suas necessidades básicas, mas, ao mesmo tempo, para com a comunidade com seus valores morais e institucionais, possa revelar um cidadão autêntico. Isso, se não esquecermos, como nos lembra Nascimento, do princípio da equidade. Todas essas preocupações têm a ver realmente com o gozo pleno da cidadania. E Rousseau não estava alheio a isso, pois, no primeiro discurso, já havia denunciado que, em sua época, não havia mais cidadãos. E repetiu no Emílio, dizendo que, se não existia mais instituição pública, não poderia haver pátria e nem cidadão. Porém, mesmo que hajam condições de equidade, justiça e liberdade suficientes, só há cidadania verdadeira quando os cidadãos desenvolvem um sentimento profundo para com a pátria, para com os compatriotas, e um respeito sagrado à vontade geral, a qual se manifesta para preservar a liberdade e as virtudes desses cidadãos. Há nisso um sentimento e um movimento de dessacralização da ordem política que é muito mais cara a Diderot que a Rousseau, pois o organizador da enciclopédia, como argumenta muito bem a professora Maria das Graças, além de não ver nenhuma transcendência no político, defendia que a vida pública era determinada pelas necessidades materiais. Rousseau desenvolve uma ressignificação do sagrado ao pulverizá-lo para a dimensão do natural, para as figuras inspiradoras do passado e para os símbolos e fenômenos patrióticos, como vimos. Os festivais públicos, por exemplo, são vistos por ele como uma forma de propiciar tal sentimento, de propiciar uma certa fusão do indivíduo à comunidade, tal como a simbologia e o ritualismo de uma religião civil o faria para inspirar a virtude cívica. De volta a Telêmaco, ele diz que aqueles que têm em suas mãos as leis para governar os povos devem sempre se deixar dirigir eles próprios pelas leis. É a lei, e não o homem, que deve reinar. Isso é Mentor orientando Telêmaco. Não se pode interpretar isso como uma solução legalista, embora seja clara sua veneração às leis. Como, para Rousseau, a solução parece ser política, ou precisamente político-pedagógica, ministrada pela sabedoria de alguém que possa conduzir o processo de forma legítima, seguindo a vontade geral, para poder, assim, proporcionar os caminhos à felicidade humana, parece-me que há aí uma contribuição legítima de Rousseau. Nesse aspecto, o sábio é aquele que tira as melhores conclusões por ele mesmo, sem sair da perspectiva da bondade natural e da positividade ontológica que caracteriza o amor de si. Assim, o materialismo do sábio é a condição que permite ao homem viver no estado civil, preservando os princípios naturais, principalmente a liberdade. A ética russoniana conclama a realização da subjetividade, a restauração do equilíbrio interior e a expansão harmoniosa de seus talentos e potencialidades. O prazer da existência se realiza com a conjugação desses princípios e com a satisfação de cada um consigo mesmo
sem o desejo ardoroso da comparação e da distinção. Pelo contrário, não pode haver gozo de verdade em uma vida dominada pelo amor próprio e pelo insaciável apetite de distinção e subjugação do outro. Embora valorizando o homem natural, o estado de natureza e, enfim, todas as disposições originais, nada serão se não forem introduzidas de forma sábia em um estado que, historicamente, tornou-se o de todo contra todos. Diz ele na Sexta Caminhada: todas as inclinações da natureza, sem executar a própria beneficência, introduzidas ou seguidas na sociedade sem prudência e sem critério, mudam a natureza e se tornam frequentemente tão nocivas quanto eram úteis em sua direção primeira. Daí a necessidade de bem conduzir as tais disposições dentro de um plano pedagógico, mesmo numa possível sociedade estabelecida por um contrato. Afinal, só um pacto entre iguais pode legitimar a vida civil, mas ele não pode jamais atentar contra o princípio da liberdade. A liberdade faz parte da natureza humana quanto da essência humana, e faz parte também o pressuposto de ser livre, inclusive para dizer, isto é meu. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela belíssima exposição. Agora vamos convidar a professora, a doutora Maria de Fátima Simões Francisco, a qual terá 5 minutos para as suas considerações. Depois vamos selecionar 2 questões pelo chat. Professora, a palavra está com você. Tá ótimo. Então, tá bom? Tá dando para ouvir bem? Tá? Tá. Se não tiver, vocês me avisam, tá bom? Porque eu tendo a falar mais baixo, vou falando cada vez mais baixo. Bom, eu queria cumprimentar, né, o Wilson, pela maravilhosa, né, excelente, né, exposição e mesmo o texto, né, como ele disse, né, nós temos uma relação, né, antiga, né, quando ele veio a São Paulo fazer o doutorado dele, né, e então eu conheço muito da produção dele a partir desse trabalho, né, dessa tese, né, mas devo dizer que houve um grande salto, né, qualitativo, né, já tinha, né, seus méritos, é lógico, naquele momento, né, não vou dizer que não, mas quero dizer que houve um grande avanço, né, na compreensão, no número de leituras, né, de comentadores, de estudiosos, né, e na própria redação, né, dos textos, né, os problemas colocados, né, e os interesses. Então, queria cumprimentar, né, com um grande entusiasmo, né, e orgulho, né, de ver de ver que nesses últimos anos você não esteve parado, né, não esteve sem fazer nada, pelo contrário, né, trabalhou bastante e avançou muito na qualidade da sua, né, do seu conhecimento sobre o sou, né, isso, né, com certeza, além de ser bom para você, é bom para a sua universidade, é bom para os seus orientandos, né. Então, posto isso, né, que eu queria destacar, né, porque ficou claro para mim, né, eu vou simplesmente apontar 2 momentos do texto, né, não tive condições, né, de levantar mais, embora havia muitos pontos que eu percebia que podiam ser levantados, né, mas eu vou levantar apenas 2. O primeiro ponto é na página 2, então logo no início do texto.
e diz respeito ao amor próprio, né, que você refere, né, isso no contexto do momento do segundo discurso, em que o Rousseau fala sobre a reunião, né, desses homens primitivos, né, sob uma grande árvore, né, e unidos pelo canto, a dança, né, homens estavam descansando, né, e ao mesmo tempo gostando daquele momento de partilhar com os outros, né? Então o Rousseau colocar isso como se fosse assim os primeira situação em que os homens, né, naturais, né, que viviam isolados, o primeiro momento que eles se reúnem, né? E aí, assim, concordo com a sua leitura, né, o que você coloca, que esse momento vai ser um momento de competição também, né, dos talentos, né, e que resultados funestos vão vir dos germes que ali são, né, que estão aflorando ali naquela situação, né, que está relacionado sobretudo com a descoberta da estima pública, né, e da opinião pública e a competição entre os homens, né, disputando, né, a estima do outro, né, a consideração do outro, né, mas nem todos vão ter essa consideração, só alguns, aqueles que estão, que ganham, né, nesse, que passam os outros, né, em termos de talentos, né, e então resultados funestos porque depois vai haver, né, justamente o amor próprio, né, quer dizer, cada um então aferrado a si mesmo, né, e tendo o outro como um inimigo, né, então o bem de um é o mal do outro, né, e isso que vai ser a sociedade, né, ao final, né, ao cabo, né, no último momento, né, dessa história dos povos humanos. Bom, então a minha questão aqui é a questão em relação ao amor próprio, né? E você diz que ele é atiçado quando os homens se reúnem sobre a árvore, cantando e dançando, né? O mais talentoso, o mais belo, o mais forte, o mais astuto, né? Né? Vão desfilar, e esse vai ser o primeiro passo para desentendimentos, né? São palavras suas, e funesta desigualdade. Então, a minha questão é assim, será que dá para falar amor próprio atiçado quando os homens estão sob aquela árvore? Será que isso é rígido, é rigoroso? Será que já existe aí, já é o momento em que o amor de si se transformou no amor próprio? Ou ainda não cabe falar em amor próprio? É mais assim a questão do rigor do uso, né, dos conceitos do autor, né? Que eu acho que pode ainda avançar, né? E o texto todo me lembra, às vezes, ao mesmo tempo que é rigoroso, que toma em conta os textos, vai até para vários textos de Rousseau, e vai para os comentadores também, ao mesmo que tem o rigor, tem também uma certa fluidez, né? Uma certa, enfim, temporariamente há uma perda do rigor, sabe, assim, vai se juntando as coisas, depois separa, enfim, não sei se direito se você está entendendo, teria que ter um exemplo, né, mas a gente pode conversar.
Bom, segundo ponto, a página 3, quando você fala sobre a propriedade, se o Rousseau é contrário, radicalmente contrário ou não à propriedade, né? Então, acho que você tem razão, existem muitas passagens, né, que Rousseau fala sobre a propriedade, e muitas delas vão parecer que ele está fazendo concessões, que ele não discorda tanto, ela é um dado de realidade, né, da sociedade, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que apesar disso, né, de Rousseau falar essas coisas, em determinadas passagens, eu acho que isso não deve nos impedir, né, ou deixar de ver que ele tem ele faz uma forte crítica, né, à propriedade privada, né? Se mais não for, né, pela parte do segundo discurso, né, o início da segunda parte, em que ele vai falar sobre o primeiro, né, fundador da sociedade civil, né, que é aquele que cercou um terreno, né? Então, nesse mesmo parágrafo, né, ele diz assim: quantos crimes, guerras, mortes, misérias, horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: fugi às palavras desse impostor. Estareis perdido se esquecerdes que os frutos pertencem a todos e a terra não é de ninguém. Enfim, estou querendo dizer que será que dá para a gente amenizar isso, dizendo que ele não é contrário à propriedade privada, né? Não sei. Eu acho que você pode fazer uma grande discussão, né? Levantar todas as passagens e fazer uma tese, talvez, né, sobre isso, que seria muito interessante, mas eu acho que é muito forte dizer isso dele, né? Depois dele aqui na história dos povos humanos, dizer que, né, que a propriedade é a causa de crimes, guerras, mortes, misérias, horrores, né, etc. Então, é só isso. Muito obrigado. Prazer estar aqui, né, com vocês, né, do outro lado né, enfim, bastante distante entre nós, mas aí a tecnologia tem alguma vantagem, né? Fátima, eu que agradeço, nós agradecemos em nome da UFG a sua participação. Essa parceria USP-UFG já é antiga também, né? E, enfim, nós estamos sempre encontrando nos encontros, nos colóquios Rousseau, de modo que esse diálogo ele é constante. Eu gosto muito dessa provocação, desse diálogo que nós promovemos. E essas suas observações são interessantes pelo seguinte: eu vou começar na primeira questão, quando você fala, na sua primeira observação, quando você fala do rigor da linguagem, eu concordo, e até porque é o seguinte, eu tentei escrever de uma forma assim meio literária, porque eu estou trabalhando com estética, então eu quero colocar essa perspectiva estética no texto, e pensando também na questão da diversidade do ouvinte. Nós temos aqui desde professores, doutores e pós-doutores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e outros que nem têm conhecimento, nunca tiveram conhecimento do pensamento de Rousseau. Então, a minha preocupação foi balancear o rigor e uma linguagem mais clara. Então, pode ser que nessa escrita de uma linguagem mais clara eu tenha falhado em algum item aí da questão da rigorosidade acadêmica. Mas quando eu for encaminhar esse texto, todas essas conferências para publicação, eu vou fazer uma revisão de todas elas para poder olhar mais essa questão do rigor acadêmico. Porque aí, quando vai para a publicação é outra história, né? Aqui a gente pode consertar uma coisa aqui, acolá, no debate, nas questões e assim por diante. Então, essa é uma questão que foi bom você ter ressaltado, né, porque alguém percebeu, então eu tenho que trabalhar isso para a publicação. A questão do amor próprio é uma delas. Eu tenho que ir lá e trabalhar para poder deixar claro, porque eu acho que eu entendi bem a perspectiva de Rousseau. Rousseau ele é muito literário. Quando ele escreveu a respeito dos encontros ali
do estado de natureza e na passagem do estado de natureza já para a idade do ouro, ou mesmo a estado da sociedade civil, quando eles começaram a se encontrar ali ao redor da árvore, da fogueira e etc., ele faz isso de uma forma brilhantemente poética, né? Ele faz isso de uma forma muito bonita. E o que é que acontece? Não é, eu tenho certeza, que não é esse momento poético que ele diz em outros momentos, que é o estado que o homem deveria nunca ter saído dele, não é o momento que atiçou, mas foi o momento em que as pessoas começaram a se apresentar, né? Começaram a dançar e tal. Como o texto é muito compacto, não deu para trabalhar tanto essa passagem, essa transição. Então é evidente que nos intercursos ali, nas apresentações, uma hora ou outra, alguém quis apresentar-se melhor do que o outro, alguém quis apresentar algo mais bonito, uma caça maior e assim por diante. Então foi no fenômeno das relações é que posteriormente foi atiçado o amor próprio. O amor próprio é fruto desse atiçamento que vem nessas relações entre eles. Então não é que teve até uma conferência que eu deixei isso claro para os ouvintes, que o mal, falando aí da teodiceia russoniana, o mal não está em Deus, não está no homem, não está no homem, ele é fenomênico, ele é fruto dessas relações, portanto, que se desenvolvem. E aí, devido à questão da comparação, não é? A questão do simulacro e de querer ser melhor do que o outro, é que realmente atiça o amor próprio. Então, o amor próprio é atiçado mesmo pelo desenrolar e pelo mau desenvolvimento dessas relações, e não pela simples brincadeira ou divertimento ali da dança, da fogueira, ou de estar ali pescando juntos e etc. Tá? Isso para mim é claro. Então eu tenho que voltar lá no texto e ver se eu não tenho realmente isso muito claro, né? Bom, quanto à propriedade, Fátima, essa é uma leitura que eu faço por convencimento. Eu estou convencido de que Rousseau não é contrário à propriedade privada. Como você disse, existem afirmações em várias das suas obras, né, espalhadas por suas obras, que diz que ele não é, que ela é um elemento sagrado, mas existem também as críticas que ele faz em cima da propriedade privada, que a gente não pode deixar de considerar. Ele foi um crítico mesmo dessa propriedade, assim como ele foi um crítico da injustiça, ele foi um crítico da educação, mas ele não foi contra a educação. Ele foi um crítico da política, mas ele não foi contra a política. Ele foi um crítico de como a política se deu, como a educação se dava e como a propriedade foi estabelecida. Eu acho que a crítica dele é em cima da forma como a propriedade privada foi estabelecida naquele momento. Quer dizer, em Rousseau a gente tem que ter muito claro isso, de quando ele critica a sua época e de quando ele está escrevendo por princípio, para o dever ser. Então, quando ele fala da propriedade privada e acusa a forma como ela se estabeleceu, ele está criticando historicamente o que aconteceu, o que foi estabelecido até a sua época. Não é princípio. Então, quando ele fala que é contra tudo isso e faz a crítica, ele está fazendo uma análise de sua época e não está trabalhando princípios. Quando ele fala de princípios, está claro no contrato social, que o contrato é estabelecido justamente para dar liberdade e garantir os bens. Então, aí nesses bens é que eu acho que inclui aí todo o tipo de bem, né? Os imateriais, que na época não existia para ele, mas existem hoje, isso aí foi uma genialidade de Rousseau, e a própria propriedade privada. É uma leitura, eu acho que eu tenho que desenvolver um pouco mais isso, como você disse, talvez uma tese aí de professor titular ou algo assim, ou livre docente, mas isso fica para depois. É só uma leitura que eu estou fazendo, mas das leituras que eu faço, que eu já fiz, estou convencido de que ele não é contrário à propriedade privada. Ótimo. Obrigada. Considerações, professores. Passamos então agora para as questões que surgiram no chat. A primeira questão é a questão do Fábio Santos. Ele pergunta assim: a passagem do estado de natureza ao estado civil nos parece que o homem vai do céu ao inferno. Seria um estado natural uma resposta ao anúncio da tragédia e degradação posterior? Ô, Fábio, é o seguinte, realmente é uma leitura interessante que você faz, porque quando Rousseau começa a descrever o estado de natureza, parece o paraíso mesmo. Não é o céu, mas é uma espécie de paraíso, porque o homem vivia livre, né?
andando para onde quisesse. Ele vivia num estado, como eu disse numa conferência anterior, naquele estado de stupidité, que em francês o stupide, aí pode ser estúpido, mas pode ser também estupefato, que é a mesma raiz. Então ele vivia num estado de estupefação, de uma natureza harmoniosa, de uma natureza que dava tudo que ele precisava, enfim, uma natureza belíssima, era realmente um paraíso. Agora, a passagem, ela é necessária, passar do estado de natureza. Necessária não, ela foi condicionada. Essa passagem ela foi historicamente condicionada. Agora, por que quando ele descreve o estado civil de sua época, parece um inferno? Porque ele está fazendo a crítica ao seu estado. Aí você pode dizer, mas Rousseau não era feliz na sua época? Bom, ele teve o seu grau de felicidade, a sua felicidade relativa, mas ao observar o seu entorno, ao observar a sua realidade política, ele via que existia desigualdade, existia pobreza, miserabilidade, existia uma grande quantidade de ricos que usurpavam dos pobres, existia o luxo que não era voltado para as coisas morais, mas simplesmente para o puro aparecer, para o aparecer sobre os outros, aí na comparação, né, de ser melhor do que o outro e assim por diante, a mentira, a inveja, todos esses problemas morais, que são os vícios, eram muito patentes e muito claros. A sociedade parisiense era de pura ostentação, mentira e toda vaidade. Quer dizer, ele fez uma crítica moral radical ao seu tempo, à política de sua época, e não que ele visse nisso um inferno, mas não era o ideal. Quer dizer, tinha que se pensar numa sociedade melhor do que aquilo. Por isso que ele escreveu sobre o contrato social, escreveu sobre outras questões políticas, morais e pedagógicas, para que possa consertar esse problema. Haverá aí na frente uma das conferências, nós vamos trabalhar um pouco isso, que é o veneno como remédio. Quer dizer, se acabou tudo, se bagunçou, se a humanidade se corrompeu, qual é a saída? É fazer uma revolução e implantar uma sociedade do contrato social, contratualista, tal como ele escreveu? Não parece isso, não parece ser isso. Então a solução ela é dentro de um processo educativo, dentro de um processo de conceito de reconfiguração. É o que eu defendi na minha tese lá na USP, reconfiguração do homem, porque, olha só, um impasse, não tem como voltar lá para o estado de natureza, não tem como voltar para o paraíso, e nem tem como avançar sem consertar isso aqui que está problemático, é o inferno que você disse. Então, o plano de Rousseau, tudo que ele escreveu, é nessa perspectiva. Ele fala do paraíso como algo referencial, mas ele sempre fala no plano do dever ser, como que deve ser pensado uma sociedade diferente. Okay? Professor, a Aline Ferreira fez uma questão. Ela deu boa noite para o senhor e fala o seguinte: no começo do texto foi abordado a questão do amor próprio. Gostaria de saber se este é o mesmo termo abordado na palestra 3 e se este conceito continua se aplicando nos dias de hoje. Aline, boa noite também. Quando nós falamos de amor próprio, remetendo ao amour propre, que é o termo que Rousseau usa no original francês, nós estamos falando sempre da mesma coisa. Quer dizer, para ele existe o amor de si, que é aquele sentimento que está lá na natureza, no ser humano. O ser humano tem um instinto até de garantir a sua segurança, de trazer melhores condições de conforto, por exemplo. Se ele vir ameaçado, ele tem como se salvar, e assim, ele cuida de si mesmo. Então, esse instinto de cuidar de si mesmo é o amor de si. O amor próprio, ele não existe no estado de natureza, ele se desenvolve, ele está no homem, mas de uma forma virtual, segundo Rousseau. Ele se desenvolve nas relações sociais, se desenvolve e sobrepuja o amor de si. Quer dizer, cobre o amor de si e praticamente toma o lugar do amor de si, né, ampliando uma relação aí prejudicial à própria humanidade, que é um sentimento que leva à comparação em prejuízo do outro, leva à discórdia, à inveja, à ostentação, né, aos desentendimentos e até à guerra. Então, quer dizer, o amor próprio pode levar a tudo isso. Pode. Não é necessariamente que ele leve.
Como eu já disse aqui, tem um autor chamado Friedrich Neuhauser, que desenvolveu toda uma obra falando a respeito da possibilidade de educar o amor próprio. Então, há possibilidade de educá-lo porque na sociedade, que é o estado que nós vivemos, não existe amor de si mais. Né? O amor de si é lá da natureza. Se não existe o amor de si, o amor próprio que tomou o sentimento humano, então tem como educá-lo. Agora, quais são os elementos que vão inspirar a educação desse amor próprio? São os elementos do amor de si, que é a natureza. São os elementos da natureza que me servem como parâmetro para pensar a realidade social. Ok? O Fabrício David, também ele te dá boa noite, professor, e fala o seguinte: no início de sua fala, a estética é referida à observação de um homem pelo outro. Neste sentido, a propriedade privada apareceria como obstáculo a uma estética liberal? Obrigado. Ô Fabrício, eu acho que sim. Eu acho que você tem razão em observar isso, porque eu tento fazer. A questão da estética é o seguinte, ela está diluída em todas as conferências. Você não vai encontrar um nexo assim coerente numa conferência apenas. A estética está ao longo, porque todas essas conferências têm o elemento da estética. Quando o ser humano ali, no estado de natureza, né, na margem do estado de natureza, para a idade do ouro, ou para o estado de sociedade, quando eles começam a se encontrar e se relacionar e se comparar um com o outro, o elemento estético aí é muito forte, porque é o da aparência, né? O ser humano quer aparecer, ele deixa de querer apenas ser para querer aparecer. Então é o reino da estética por excelência. Só que o componente estético em Rousseau tem uma relação muito grande com a própria natureza, né? Com a natureza. Isso nós vamos ver na Conferência do Jardim, que será a 6ª conferência. Tanto que é a partir daí que ele discute a questão do jardim mesmo, enquanto plantas e etc. E aí nós temos duas formações de tendência na formação de jardim, que é o jardim inglês e o jardim francês, que representam aí duas racionalidades diferentes. Bom, mas eu estou já, como se diz, viajando aqui na maionese. A sua pergunta sobre a propriedade, ela pode ter um componente estético a partir do momento que a propriedade vai não apenas garantir, né, a subsistência da pessoa, porque Rousseau trabalha nessa perspectiva. O pequeno agricultor, por exemplo, pode ter uma quantidade suficiente para ele simplesmente ter a subsistência, mas ela pode trazer também o componente do poder, o componente da imposição pelo poder, pelo lucro, pelo dinheiro, que é o caso dos ricos, que lançam mão da propriedade para impor sobre os outros, até mesmo de forma estética. Então, há uma possibilidade de relacionar isso. Não sei se foi isso que você perguntou. Então, Anderson, se você quiser voltar para o Fabrício, porque talvez, nem sei se... Ele pode fazer a réplica dele. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui no chat, professor. Por enquanto, não. Não, né? Eu acho que ele ficou contente com a resposta. Acredito que sim. Bom, então a gente agradece a participação de todos e aguardamos vocês na próxima conferência, dia 22 de abril. Muito obrigada. Obrigado a todos e até mais.